Olá, seja bem-vindo e boa tarde a você que continua acompanhando a programação da HIT. Vamos agora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo desta terça-feira, dia 12 de setembro. Vamos começar falando dos valores esquecidos pelos brasileiros. Ainda tem 7 bilhões e 300 milhões de reais em contas inativas de bancos, administradoras de todos os tipos de consórcio, seguradora e outras instituições financeiras. A maioria é formada por pessoas físicas, mas também existem várias empresas. Quem quiser saber se tem valores para sacar, que vão de R$1 a R$1.000, deve entrar na página do Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Ao atualizar os valores, o BC aproveitou para orientar as pessoas a não abrirem mensagens com informações sobre como sacar o dinheiro. Deve ser golpe. E olha só, o excesso de velocidade foi o principal motivo para as multas nas estradas paulistas durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária, foram aplicadas quase 68 mil multas aos motoristas dos quase 5 milhões e meio de veículos que circularam pelas principais rodovias paulistas entre a meia-noite de quarta-feira e a meia-noite de domingo. 40% foram por excesso de velocidade. Houve caso até de gente dirigindo a 200 km por hora em rodovia onde o máximo permitido é 120. Em um caso como este, a multa é de R$ 880 e a carteira do motorista é apreendida. A falta do cinto de segurança e a embriaguez ao volante também renderam muitas penalidades. Em 320 acidentes, 33 pessoas morreram e 89 ficaram gravemente feridas. E atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos foi a rota mais perigosa do mundo em 2022 para imigrantes. Segundo um relatório publicado hoje pela Organização Internacional para as Imigrações, a travessia deixou 686 mortos ou desaparecidos em 12 meses. O número representa quase metade das mortes e desaparecimentos de imigrantes registrados no continente americano em 2022, ano mais letal desde que o projeto Migrantes Desaparecidos da OIM iniciou as atividades em 2014. Houve uma queda de 8% nas mortes na comparação com o ano anterior, mas os números provavelmente estão subestimados pela falta de dados oficiais. Os países com maior número de imigrantes mortos foram México, Guatemala e Cuba. A inóspita selva de Darién, na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, registrou 141 mortes de imigrantes em 2022, contra 51 óbitos em 2021. Esta rota é alvo de um controle cada vez maior por parte do governo panamenho, que na sexta-feira anunciou o objetivo de intensificar a deportação de imigrantes que entram no país por esta fronteira natural de 266 quilômetros de extensão. Pisa em minha perna, né? E agora, um minuto da economia desta terça-feira. Quando o Congresso aprovou as novas regras fiscais, o principal objetivo foi o de ajudar o governo a zerar as contas públicas. Ou seja, não gastar mais do que recebe. É igual ao que acontece com o nosso salário. Todo mundo sabe que comprar algumas coisas a mais dá problema. Por isso, fica difícil entender um dos vetos que o presidente Lula fez às novas regras. No caso, será permitido que sejam tiradas algumas despesas da meta. Para ficar bem claro, se achar que precisa gastar mais em algum setor, o dinheiro não será contado na planilha, como se estivesse passando da meta. Ou seja, zerou. Bom, mas vai aparecer um pequeno ou grande problema quando a manobra for conferida. Estará escrito que ficou tudo certo, mas na prática a meta terá sido ultrapassada. Assim como o cidadão não pode ignorar a compra de um medicamento para curar uma gripe forte que não estava no orçamento, como o governo vai fazer com algumas despesas? Mostra os números zerados, será bom, mas na prática não serão zerados. Terá que pagar e pronto. A Câmara e o Senado podem derrubar este veto. E diante do avanço da inteligência artificial, tem se tornado cada vez mais frequente os pedidos de diretivas antecipadas de vontade, de pessoas que desejam proteger sua imagem e voz para possíveis momentos que possam estar incapacitadas de se manifestar contra o uso indevido ou indesejado. Desde a pandemia de Covid, os cartórios de todo o Brasil já registraram cerca de 5 mil DAVs. O maior número de registros se concentra nas regiões Sudeste e Sul.
No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foram 107 escrituras sobre direitos digitais, sendo 31 somente nos primeiros semestres deste ano. O assunto ganhou uma maior notoriedade após um comercial da Volkswagen mostrar a reconstituição da cantora Elis Regina, falecida em 1982, através da inteligência artificial. Semelhante a isso, ocorreu com o ator americano Paul Walker, que faleceu em um desastre de carro em 2013, no meio das filmagens do filme Velozes e Furiosos 7, onde foi preciso concluí-lo através da computação gráfica. Como precaução, a cantora Madonna alterou seu testamento, proibindo o uso de hologramas após sua morte. Fatos estes que despertaram a atenção da sociedade para as escrituras sobre direitos digitais. Com o aprimoramento cada vez maior da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, é importante regularizar as relações jurídicas. Para quem quer ter as suas obras perpetuadas depois de morrer, como letras de música, imagens, voz, por exemplo, ou mesmo partilha de bens, o testamento seria um instrumento mais adequado, mas só terá eficácia após a morte da pessoa. Já para quem quer preservar seus próprios direitos de voz ou imagem em caso de algum acontecimento inesperado, como problema de saúde, acidente, situação de hospitalização sem discernimento ou coma, a recomendação são as DAVs. Nesse caso, a pessoa pode fazer uma diretiva para proteger tanto senhas de acesso, códigos de redes sociais, ativos, mas também regular o que vai ser feito com sua imagem e voz, caso ela esteja impossibilitada de manifestar a sua vontade. É um instrumento novo que poucas pessoas sabem que existe. Os direitos digitais são objeto de um projeto de lei de autoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que busca disciplinar e estabelecer regras para a utilização das imagens e recursos digitais, principalmente no caso de pessoas já falecidas. De acordo com o PL, o uso da imagem de uma pessoa que já morreu por meio de inteligência artificial só será permitido com o consentimento prévio e expresso da pessoa em vida ou dos familiares mais próximos. Além disso, a proposta determina que a permissão deve ser obtida e apresentada de forma clara, inequívoca e devidamente documentada, especificando os objetivos a serem alcançados com o uso de imagens e áudios. Para realizar uma DAV, basta comparecer em um cartório de notas com documentos pessoais ou fazer o procedimento em plataforma digital nacional administrada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. De forma eletrônica, é só escolher um cartório de notas de sua preferência para solicitar o serviço. Em seguida, é agendada uma videoconferência com o tabelião de notas e a escritura é assinada eletronicamente por meio de um certificado digital gratuito que pode ser emitido pela mesma plataforma. E para a gente encerrar com uma notícia de saúde, olha só, um dispositivo gástrico capaz de estimular os hormônios que promovem a sensação de saciedade e ajudam a controlar quadros de obesidade severa foi desenvolvido por pesquisadores da Unicamp. A prática menos invasiva deverá ser uma alternativa à bariátrica e ao balão gástrico em um futuro próximo. O dispositivo criado pelos pesquisadores é composto por eletrodos e um gerador com bateria. E esses eletrodos são instalados na parede gástrica. No organismo, o aparelho faz uma conexão entre a atividade elétrica do estômago e as respostas hormonais do sistema nervoso central. Ele consegue controlar, gerar e conduzir os sinais necessários para estimular a parede gástrica do paciente. Para realizar os primeiros testes com o equipamento, foram observados 3 grupos de porcos pelo período de 30 dias. O primeiro grupo permaneceu com o dispositivo ligado. O segundo teve o dispositivo implantado, mas desligado. E o terceiro ficou no mesmo local dos demais, mas sem intervenções. Os 2 primeiros grupos passaram por cirurgias para implantar o dispositivo no corpo por meio de um corte no abdômen. Os testes mostraram que os porcos do primeiro grupo deixaram de ganhar peso dentro da curva de crescimento, mesmo possuindo a mesma alimentação que os outros grupos. De acordo com os desenvolvedores do dispositivo, sua criação aconteceu pelo aumento da obesidade em quase todo o mundo
inclusive em pessoas mais jovens. A tecnologia pode ser uma alternativa para casos de obesidade grave e que não respondem a tratamentos convencionais, como reeducação alimentar, atividade física e acompanhamento nutricional para a perda de peso. A ideia é que ele seja menos invasivo que a cirurgia bariátrica e mais eficiente que o balão gástrico. Agora, os pesquisadores estão realizando uma nova rodada de experimentos, principalmente para entender se a eletroestimulação gástrica modula os hormônios da fome e da saciedade e se tem outros mecanismos envolvidos neste processo. Essa nova fase de estudos deve durar pelo menos 2 anos e dessa vez eles serão realizados em porcos adultos. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Júlia Dariva. Eu volto ao vivo às 10 da noite ao lado de Alexandre Jaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.